Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 13 da classe de adolescentes. A partida e o legado de Paulo. Você sabe a diferença entre legado e herança? Eu vou falar para você agora no início. Para esta aula, os hinos sugeridos 107, 186 e 604. A mensagem: fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, conservei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. A diferença entre legado e herança, muitas vezes as pessoas confundem. Legado é quando você deixa algo para a pessoa no sentido de conhecimento. E herança é algo que você deixa material. Por exemplo, recentemente o Brasil perdeu o apresentador Silvio Santos, o maior apresentador de TV da história brasileira. E ele tem algumas filhas. Ele deixou um legado e também deixou herança para as filhas. Qual é a diferença? O legado ele deixou, em média, só para a gente ter uma noção, ele deixou cerca de 100 milhões de reais para cada filha. Isso é uma herança. Herança é aquilo que tem valor físico, joia, dinheiro, empresas. Isso é uma herança. E o legado? O legado foi o que o Silvio Santos deixou para suas filhas, foi o quê? Um legado de trabalho, de pessoa, de ser um exemplo, entre outras coisas. Ou seja, a diferença entre herança e legado é que herança é aquilo que tem valor financeiro e legado é aquilo que tem uma herança, ou melhor, que tem um valor de princípios e valores. Valores aqui no sentido até cristão da palavra, né? Por exemplo, o seu pai ou a sua mãe ensinou que você precisa ser uma pessoa de boa índole. Isso é um legado, ele deixou o exemplo para você, isso é um legado. Agora, queira Deus que também deixe herança para você também, né? Só que, claro, eu desejo muitos e muitos anos de vida para os seus pais, né? Certamente, porque herança nós só recebemos depois que nossos pais morrem, né? E ninguém quer perder o seu pai nem a sua mãe, né? Vamos descobrir. Depois de acompanharmos tantas viagens do apóstolo Paulo até a sua prisão, veremos o que aconteceu com ele depois de Atos 28. As cartas que ele enviava para se comunicar com as igrejas e seus amigos nos mostram a trajetória final do apóstolo. Se falando de carta, é algo que possivelmente você não deve nem saber o que é. As cartas de Paulo, por exemplo, as cartas de Pedro, você conhece, a carta de Judas. Não, de Judas acho que você não deve conhecer, não. Você já leu a carta de Judas? Seja honesto. Seja honesto. Se você nunca leu, lê. É rápido. A leitura ali é rápida. Mas hoje, por que eu digo que não? Porque você é da geração que conhece e-mail, conhece mensagem instantânea, Instagram, WhatsApp, Telegram, são mensagens instantâneas. Na época, claro, não existiam essas coisas. Como as pessoas se comunicavam? Através das cartas, ou seja, eles pegavam uma folha e escreviam. Você não escreve texto para os seus amigos? Então eles escreviam também num papel e enviavam para aquelas pessoas. Então era uma questão bem trabalhosa, era bem trabalhoso, não nem é tanto a questão, mas é mais uma questão da distância. Por exemplo, se fosse comunicar, por exemplo, que alguém partiu para a eternidade, mandaria uma carta, aquela carta demoraria dias, semanas e até meses para chegar no destinatário, dependendo da distância. Hoje não. Hoje, quando nós queremos informar alguma coisa, nós mandamos uma mensagem de Telegram, de WhatsApp, né, do próprio Instagram. Então a mensagem chega instantaneamente. Então a pessoa sabe imediatamente, né, sabe na hora. Então a carta ela era uma grande ferramenta para se comunicar na época do apóstolo Paulo. Hora de aprender. As cartas paulinas compõem um Novo Testamento e transmitem uma poderosa mensagem para todos nós. Quais são essas mensagens poderosas que as cartas de Paulo nos ensinam? Organização das igrejas. As igrejas precisam ser organizadas. A igreja é um organismo, mas também é uma organização. Por que ela é um organismo? Um organismo, por exemplo, você é um organismo. Quando o seu dedo rebenta um dedinho, por exemplo, todo o seu corpo sente dor. Por quê? Porque ele é um organismo vivo, né? Ele está vivo. A igreja, da mesma maneira, quando alguém passa por uma situação difícil, nós também sentimos. Por quê? Porque a igreja é um organismo. E por que ela é uma organização também? Porque ela precisa de CNPJ para funcionar, ela precisa pagar conta de água, luz, telefone, internet, entre tantas outras coisas. Então ela é uma organização. A igreja é como se funcionasse como se fosse uma empresa. Só que a diferença é que a empresa tem fins lucrativos
E a igreja, pelo estatuto, não tem. Nós sabemos que isso não é verdade. Muitas igrejas recebem muito dinheiro, recebem muito lucro, têm muito lucro, né? E usam esse dinheiro muitas vezes para ostentar carros e apartamentos, casas, entre outras coisas. Mas o correto é a questão da igreja. A igreja não tem fins lucrativos, diferente da empresa. Toda empresa tem fim lucrativo, né? Ela trabalha para ter dinheiro. A igreja não trabalha para ter dinheiro. A igreja trabalha para ganhar almas para o reino do Senhor. Mas nós sabemos, né? Não vou aqui tampar o sol com a peneira, nós sabemos que muitos pastores pegam dinheiro lá com a tesouraria para gastar com viagens, com seus carros, entre tantas outras coisas, né? Não é o certo, isso está errado, isso é furto, né? Estão roubando a igreja, mas naquele grande dia é com o pastor e o Senhor, né? A Bíblia também nos ensina, nas cartas, também ele estabelece as bases da teologia cristã. Muitas doutrinas estão nas cartas de Pedro, de Paulo, e é interessante que nós venhamos compreender que a base da teologia são cartas. Ela tem uma base, mas também tem uma profundidade. Então nós devemos estudar as cartas e nos aprofundar nos ensinamentos dessa carta, para termos uma teologia cristã forte, profunda, para não ficar nessa questão muito superficial, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem certas coisas porque não falam abertamente a questão. Então fica muito superficial. Então muitas vezes nós não compreendemos muitas coisas porque nós não temos o conhecimento da profundidade. Talvez porque nós não temos condições de ler um bom livro que traga ali a luz para o texto, né, vamos assim dizer. E também na questão de formação de líderes. Então veja que as cartas também nos ensinam a formar líderes. E é importante a formação de líderes. Veja, por exemplo, temos sempre pessoas que uma pessoa acaba ficando no lugar da outra, numa liderança, num pastorado. Sempre é uma pessoa, por exemplo, um pastor, ele não vai viver eternamente. Ele tem uma hora, ele morrerá. Quem é que ficará no lugar dele? O líder, né, o pastor que a igreja preparou para ficar no lugar desse pastor. Ou um líder de departamento. Então a igreja precisa ter essa organização de fazer o quê? De preparar bons líderes. Líderes verdadeiramente têm uma vida de santificação diante do Senhor, uma liderança que realmente tem comprometimento tanto com a igreja, com Cristo, né, com o departamento. É uma pessoa séria, uma pessoa que verdadeiramente está ali por uma questão de seriedade, né? Por quê? Porque muitas vezes os líderes hoje estão fazendo o quê? Dizem que são líderes, fazem tudo o que tem que fazer no sentido para eles. Eles querem ser servidos e não querem servir. Portanto, é importante que a igreja prepare bons líderes. O que aconteceu depois de Atos 28? As palavras que Paulo escreveu a Timóteo um pouco antes de sua morte comprovam que ele foi um homem que viveu para Deus. E aqui eu quero fazer uma grande questão. Você está vivendo a sua vida para Deus? Você verdadeiramente vive em prol para a obra do Senhor? E a obra do Senhor que eu quero dizer aqui é no sentido amplo. Não é que você somente vai à igreja, mas que você vai à igreja e também vive uma vida de jejum, de oração. Você prega o evangelho para o seu vizinho, para os seus familiares, para as pessoas da sua sociedade, para as pessoas da sua escola, para os seus amigos. E isso você vive no intuito de adorar ao Senhor na essência, na sua conduta diária, em todas as esferas da sua vida. Você tem aquele comprometimento de levar a palavra. É bom também deixar claro que é uma questão interessante sobre Paulo, que possivelmente Paulo morreu no ano 68 depois de Cristo decapitado, ou seja, ele teve o pescoço cortado. Então veja que triste fim deste apóstolo. E isso aqui traz uma lição muito importante para nós. Paulo era um homem que foi ao terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, era um homem de Deus, era um homem que teve os 9 dons do Espírito, era uma pessoa extremamente espiritual, era uma pessoa que verdadeiramente tinha um legado muito profundo, tem um legado muito profundo para todos nós, mas mesmo assim teve uma morte trágica. O que isso quer dizer para nós? Mesmo nós sendo fiéis ao Senhor, nós poderemos passar por uma morte trágica. Comunicação às epístolas.
Paulo não só viajava bastante, como também escrevia muitas cartas. Era um meio de comunicação importante para que ele mantivesse contato com as igrejas. Veja que a comunicação ela é extremamente importante em qualquer segmento, na empresa, na escola. Imagina, por exemplo, que você está indo para a escola e hoje tem prova e você não sabe. Você não foi comunicado que vai haver prova, uma prova de última hora. As pessoas, de vez em quando acontecia, né? Ou quando você está numa empresa e as coisas mudam e ninguém te avisa. Ou seja, a pessoa não tem comunicação, as pessoas não se comunicam. Ou uma pessoa está enferma e você não sabe, né? Ninguém comunicou a você que aquela pessoa, aquele seu amigo está enfermo, mas ninguém te falou nada. Ninguém te avisou, ninguém falou, ninguém comunicou. Então a comunicação ela é extremamente importante para a vida do homem, né? Nós vivemos uma vida de sociedade de comunicação, nós nos comunicamos todos os dias, todas as horas, com pessoas, com famílias, né? Nós sempre temos essa ideia de comunicação. Então, como Paulo viajava muito, ou seja, ele estava em muitos lugares, como é que ele ia saber das pessoas? Através das cartas. Ele escrevia as cartas e as pessoas respondiam certamente para ele aquela carta. Então, ele sabia dos irmãos, né, das igrejas, através das cartas que ele escrevia e também que as cartas que eu creio que ele recebia, né? E aqui é uma questão interessante, né? Onde era escrita estas cartas? As cartas eram escritas no papiro, que era uma folha feita do miolo da planta egípcia acosa. É muito interessante que eles tiravam de uma planta e faziam o que chamam de papiro. Daí também vem a ideia do papel, né? O papel é feito de celulose, né? O papel é feito de celulose, tá? De madeira. Olha que interessante. Já o pergaminho era uma folha feita de couro de animal. Então era ali que as cartas eram escritas. As cartas paulinas. Gálatas. Escrita provavelmente na Antioquia da Síria para as igrejas na região da Galácia entre 46 e 48, antes do Concílio de Jerusalém. Tema principal, liberdade cristã. O que é uma liberdade cristã? Você já parou para analisar que você é livre? Não é isso que a Bíblia diz lá em João 8, 32 e 36? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o que é liberdade cristã? É eu fazer o que eu quiser? Não. Liberdade cristã é liberdade de escolha. Vou te dar um exemplo prático. Imagina, por exemplo, que uma pessoa cometa algum tipo de pecado. Ela está presa àquele pecado, ela não consegue se livrar do pecado. Então, ela obrigatoriamente, como ela é escrava do pecado, ela vai viver naquela vida de pecado. A liberdade cristã, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós temos a liberdade de pecar se nós quisermos, mas nós optamos por não pecar. Isso é liberdade cristã. É quando você verdadeiramente, você sabe das questões que você pode fazer, como o próprio apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Ou seja, eu até posso fazer, mas não me convém fazer. Isso não é bom eu fazer. Eu sou uma pessoa cristã, eu sou um adolescente que estou na igreja, então não me convém fazer tal coisa. Então você não faz. Por quê? Porque você tem um direito de escolha. Porque a pessoa que é escrava do pecado, ela não tem escolha de não fazer. Ela vai fazer porque ela é escrava. Ela está presa àquele vício, né, de cometer aquele negócio, né? Como pornografia, por exemplo. A pornografia é uma questão que está acabando com os adolescentes e com os jovens da igreja. A pornografia, né, um dia desse eu estava numa das nossas igrejas e eu vi escrito algo na camisa de uma criança. A criança devia ter uns 4 anos no máximo, não tinha mais que isso. Um menino, e aquilo, como eu meu inglês não é bom, o que acontece? Eu peguei minha caneta e escrevi o que estava escrito no casaco daquela criança. Quando eu cheguei em casa, eu coloquei lá no tradutor do Google. E estava escrito uma coisa que eu fiquei passado. Estava escrito assim: pornografia por ser gentil. Ou seja, é algo, pornografia por gentileza, numa camisa de uma criança, numa blusa de uma criança. Eu achei aquilo ali o fim do mundo. A pornografia está entrando na igreja. Claro que a pessoa que colocou ali, ela não sabe, não tem ideia do que está escrito. Mas veja que a pornografia está acabando com as crianças da igreja, está acabando. Você vê crianças hoje na igreja que louvam ao Senhor na igreja, quando chega em casa vai fazer dancinha de TikTok, com funk, coisas horrendas, porque a criança, em modo geral, ela não sabe o que ela está fazendo. Para ela aquilo é só uma diversão, mas na verdade ela está sendo induzida à pornografia. Os adolescentes também, na questão da pornografia, os jovens então nem se falam. Então a pornografia está acabando
com a essência da igreja, com a santidade da igreja. Então, se de repente isso é o seu caso, livre-se da pornografia. A pornografia leva a pessoa para a perdição. Então, o fato da pessoa estar presa ao vício da pornografia, isso não é liberdade cristã. Ela não está ali, porque a pessoa que é livre, tem a liberdade cristã, ela não entra na pornografia. Por quê? Porque ela tem o direito dela, né? Ela se sente no direito de não assistir. Eu não vou assistir pornografia porque eu sou uma pessoa livre. Então, que nós venhamos, no nome de Jesus, vencer esse negócio. Porque eu vejo em os jovens, às vezes até alguns jovens chegam até a comentar comigo, já falei aqui de uma jovem que veio falar para mim, né, que estava vivendo uma situação de pornografia, que ela não conseguia ficar sem assistir a pornografia. Eu orei juntamente com ela, falei com ela, conversei com ela, e ela acabou se livrando desta prática, né, desse vício maldito. Então, a liberdade cristã não é que você pode fazer o que você quiser. É uma liberdade que você sabe que tem. Você é livre, você não está preso ao pecado. 1 Tessalonicenses, vida cristã e volta de Cristo é o principal tema. Então, a vida cristã, não vou voltar aqui mais na questão da volta de Cristo, que a vida cristã, nós já falamos aqui sempre, né? Nós sabemos o que é estar numa vida cristã, inclusive aqui, está aqui também na questão da liberdade cristã. Mas e a volta de Cristo? Hoje nós vivemos uma igreja que fala pouco da volta de Jesus. E nós somos a única religião do mundo que espera pelo seu líder. Nenhuma outra religião do mundo espera o seu líder. Por quê? Porque todos os líderes já morreram. O nosso morreu, mas foi ressuscitado ao terceiro dia. E ele prometeu voltar. E ele virá buscar a sua igreja. Então nós devemos estar prontos, preparados para a volta de Cristo. 2 Tessalonicenses, o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele virá como um ladrão para o mundo, não para nós. Nós sabemos que o Senhor Jesus virá, então nós estamos preparados para a sua volta. O mundo não está esperando Jesus, então eles não estão preparados. E por isso a Bíblia muitas vezes fala sobre a questão de que Jesus virá como um ladrão. Por quê? Porque o pai de família não sabe que hora vai chegar o ladrão. Ele não está preparado para o ladrão. Então é assim que Jesus virá, ele virá como um ladrão, ou seja, na hora que ninguém está percebendo, na hora que ninguém está esperando, Jesus virá buscar a sua igreja. E nós, claro, estaremos certamente preparados. 1 Coríntios, divisão e outros problemas. Sim, na igreja existem muitas divisões e também outros problemas. Na igreja existe de tudo um pouco, né? Lá no livro de Coríntios, por exemplo, né, inclusive 1 Coríntios, vai falar exatamente sobre a questão de um jovem que tinha relação sexual com a sua madrasta, ou seja, com a mulher do seu pai. Olha que imoralidade, olha que divisão e problema, né? Então veja que a igreja ela é um lugar de santificação, de adorarmos ao Senhor, mas ela também possui problemas. Por que a igreja possui problemas? Porque o que tem na igreja? Homens e mulheres e mulheres são falhos. Então veja que até na questão bíblica, por exemplo, Ofni e Finéias, o que aconteceu com eles? Eles praticavam, tinham relações íntimas com mulheres no tabernáculo. Se fosse trazer para nós, o tabernáculo seria a igreja. Então o que eles faziam? Eles praticavam sexo dentro da igreja, para você ver o quanto que o problema dentro da igreja não é de agora, sempre existiu. E também a questão da divisão. É interessante observar que o Senhor não atua onde o seu povo está dividido. Se a igreja está dividida, o Senhor não vai atuar. A Bíblia menciona que um rega, né, um planta, um rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Portanto, não tem esse negócio de que eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo. Nós somos do Senhor Jesus. Então nós não devemos ter divisão. E infelizmente eu tenho visto divisões até no meio das crianças. Não é a criança em si, mas os obreiros, as irmãs, colocam um tipo de criança de um lado e um outro tipo de criança do outro lado. Qual é a divisão ali? Aquelas crianças que não são pobres, são mais pobres, fica de um lado. E as outras crianças que têm uma vida melhorzinha financeira, fica de outro lado. E detalhe, elas não cantam juntas. Isso é o que? É uma divisão. E infelizmente isso está acontecendo dentro da Igreja de Cristo. 2 Coríntios. Defesa do ministério de Paulo. Defender o ministério é algo importante. Como é que a pessoa defende o seu ministério? Fazendo aquilo que precisa ser feito.
fazer... Eu vou te dar um exemplo prático. Quando alguém fala mal do seu time, o que você faz? Você briga, no bom sentido da palavra aqui, né? Você, não, meu time não é assim não. O que você está fazendo? Você está defendendo o seu time. É exatamente isso que nós temos que fazer com o ministério que o Senhor nos entrega. Nós temos que defender o nosso ministério. Não é nem o nosso ministério, é o ministério que Deus entrega para nós. Nós devemos ter essa conduta de não deixar as pessoas escarnecerem do ministério que o Senhor entregou para nós. 3 Coríntios, não, estou brincando, 3 e 4 Coríntios, Paulo escreveu, mas acho que as 2 cartas se perderam. Senão nós teríamos 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Coríntios. Interessante, né? Mas a 3ª e a 4ª carta que foi escrita para Coríntios, elas se perderam. Aos Romanos. Tema principal, a justificação pela fé. Não é pela obra, não é pelo aquilo que eu faço, não é porque eu vou para a escola bíblica dominical, não é porque eu vou para o estudo de doutrina, não é porque eu vou para a consagração, não. É pela fé. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, né, que nos diz ali que a salvação vem pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Já pensou as pessoas chegando lá, eu estou aqui no céu porque eu mereço estar aqui, porque eu fiz isso ou eu fiz aquilo. Então, as obras, elas não salvam ninguém, mas é claro que a pessoa salva, pratica boas obras, né? Isso aqui é bom deixar claro. Mas nós somos justificados pela fé. Colossenses, a supremacia de Cristo. Cristo, ele é um ser supremo. Ele é superior aos demais. Nenhuma pessoa está acima de Cristo. Ele tem a supremacia. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro e último. É o alfa e o ômega. Efésios, vida prática em Cristo. Isso aqui apertou o negócio. Por que é a vida prática com Cristo? É uma vida verdadeiramente com Cristo. Por que verdadeiramente? Porque existe aquela pessoa que tem uma vida com Cristo, mas é uma vida somente de palavras. Lembra que quando Jesus estava chegando na cidade de Jerusalém, ele falou, essas pessoas me louvam com os lábios, mas o coração está longe. O que Jesus estava falando? Olha, teoricamente, eles estão tendo uma vida comigo. Teoricamente. Mas na prática, o coração está longe. Ou seja, prática é aquilo que se pratica, aquilo que realmente se faz, aquela atitude que temos. Então, o que nos traz a ideia aqui no livro de Efésios é que nós devemos viver uma vida em Cristo, mas na prática e não na teoria. Filemon, não confundir com filé mignon. Perdão e amor. E aqui o caldo engrossa, porque vamos falar de 2 casos, 2 raízes profundas do Evangelho, que infelizmente têm apodrecido, que é o amor e o perdão. E por que apodrecido? Não é que a igreja em si está podre, ou o amor da igreja está podre, não é isso. O ponto é, algumas pessoas, e não, na verdade são muitas, né? Não está tendo a questão do perdão, as pessoas que não perdoam e nem pedem perdão. E Mateus 6,15 nos diz que aquela pessoa que não libera perdão vai padecer para a eternidade sem Cristo. Por quê? Porque Mateus 6,15 nos diz que se nós não perdoamos as ofensas daquelas pessoas que nos ofendem, o Senhor também não nos perdoará. Como Deus não nos perdoará, então nós iremos para o céu? De maneira nenhuma. Então o perdão, ele é crucial. Você deve pedir perdão a Deus quando você peca contra Deus, e você deve pedir perdão àquela pessoa a quem você ofendeu. Você precisa pedir perdão de todo o seu coração. E quando uma pessoa vier te pedir perdão, por mais que você esteja ofendido, você também precisa liberar perdão. Por quê? Porque se você não libera perdão, ou você não pede perdão, você naquele grande dia não entrará nas mansões celestiais. A palavra é dura, é firme, mas é o que a Bíblia nos orienta. Então o perdão, ele é crucial na vida do cristão. E o amor, que é a principal raiz do Evangelho, que Deus amou o mundo, então foi o amor de Deus por nós que ele enviou o seu Filho. Então o amor também, nós devemos viver o amor na prática. Quantas vezes nós falamos bonito na igreja, que nós devemos viver no amor, que a igreja é amor, mas na primeira oportunidade nós damos uma rasteira no nosso irmão, na nossa irmã, no pastor, no líder do departamento, no professor da escola bíblica dominical ou na professora da escola bíblica dominical, e nós ficamos felizes porque derrubamos alguém.
Então, isso não é amor na prática. A questão de Filemão nos traz a ideia do perdão e o amor na prática. Filipenses, tema principal, a alegria no Senhor. Neemias 8:10 nos diz que a alegria do Senhor é a vossa força. João 15:11 nos fala que tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então o Senhor tem desejo que você seja um adolescente feliz, uma adolescente feliz. Você passará por situações difíceis? Sim, João 16:33 nos diz que no mundo tereis aflições. Então sim, você passará. Mas o Senhor deseja que você tenha uma alegria nele, você tenha alegria em Deus. Existe um versículo que está lá no livro de Salmos 37:4 que nos diz: deleita-te também no Senhor, ou seja, tenha prazer no Senhor, né? Seja feliz no Senhor, tenha alegria no Senhor, e o Senhor te considerará o desejo do seu coração. O que é isso na prática? Às vezes é bonito falar e tudo, mas é quando uma pessoa fala de Deus e você se alegra. Quando você sabe que você vai se derramar para Deus, você vai orar ao Senhor, você está alegre, porque você está tendo uma oportunidade de orar ao Senhor. Então você está o quê? Se deleitando no Senhor. Você está tendo prazer no Senhor. Você tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei você medita de dia e de noite. Então você tem o quê? Você tem a alegria do Senhor na sua vida. Muitas vezes as pessoas pensam que a alegria é fazer o que quiser. É fazer uma farra, por exemplo, uma anarquia dentro da igreja, né, de modo geral. Mas isso não é alegria. A alegria... O que é felicidade? Felicidade é quando a dor para, né? Se você não está sentindo dor, você é alegre. Agora, quando você está na presença do Senhor, até algumas pessoas dizem, né, que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Isso não tem base bíblica, mas é curioso de dizer. Mas a Bíblia aqui não fala. Na verdade, esse texto é tirado do livro de Jó 42, né? Acho que é 42, que fala sobre o Leviatã. Acho que é 42, eu não lembro agora a referência. Mas eu vou deixar a referência aqui direitinho. Então, diz que, com base naquele livro, falam que a alegria, onde Deus está, até a tristeza pula de alegria. Não é verdade, não é verdade. Pelo menos a Bíblia não menciona. Então, veja que nós devemos ser alegres no Senhor, ter alegria em Cristo. Quando nós vamos fazer algo para a igreja, vamos evangelizar, nós vamos alegres, felizes da vida, porque nós vamos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Quando vamos para a vigília, por exemplo, nós vamos alegres porque vamos passar uma madrugada na presença do Senhor. Então nós estamos alegres. Quando nós vamos para o louvorzão, o que nós vamos fazer? Nós vamos alegres, porque vamos louvar ao Senhor durante algumas horas. Então, esta é a alegria no Senhor, ter alegria no Senhor, ainda que me falte isso ou aquilo, como nos diz Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, pode me faltar tudo, mas a alegria do Senhor, essa não me faltará. 1 Timóteo, aconselhamento pastoral e modo de agir. O aconselhamento pastoral é interessante, né? O pastor ele aconselha e a pessoa age da forma que o pastor disse para ele agir. Agora, é importante também ver se esse pastor também não está ali realmente na presença do Senhor, né? Que existem alguns pastores aí que só misericórdia, né? Mas vamos lá, aconselhamento pastoral. De modo geral, o aconselhamento pastoral não tem acontecido muito. Talvez não seja o caso da sua igreja, né? Queira Deus. Mas de modo geral, certa vez eu estava ouvindo uma irmã veio falar comigo, até um pouco entristecida, ela disse: irmão, eu estive conversando com o pastor do meu filho, né? Mas o pastor falou para o meu filho ir lá, mas o meu filho está mal. E me comentou que realmente o filho dela não estava bem. Aí eu fiquei pensando, ora, é o pastor que tem que ir atrás das ovelhas, não é isso que a Bíblia nos fala? Ué, e ele quer que as pessoas que a ovelha vai no gabinete dele? Não faz muito sentido. Por quê? Porque o rapaz estava mal mesmo, estava realmente mal, ele precisava realmente de um aconselhamento pastoral, precisava de uma visita do pastor. E quantas vezes o pastor visita aquelas pessoas pelas quais ele tem mais afinidade, né? Ele tem aquelas pessoas, como eu vou dizer, preferidas, né? E outras ele nem aparece. Eu me lembro que certa vez uma irmã da minha igreja falou uma coisa que me entristeceu profundamente. Eu estava dando aula na escola dominical da minha igreja e era uma classe única. E ela comentou que ela está no campo há 45 anos e o pastor nunca foi à casa dela. Aquilo me partiu o coração no meio. Eu fiquei muito triste com a palavra dela. Fiquei bem triste mesmo. Porque como pode um pastor durante 45 anos não visitar uma ovelha? E aqui não é aquela questão
de que a ovelha nunca cresceu espiritualmente. Não é isso. É aquela questão de ser até mesmo informal, né? Não precisa ser aquela visita formal. Aquela de ir tomar um cafezinho, por exemplo. Eu vim na sua casa tomar um café. Não há nenhum problema nisso. Então, é importante que o pastor tenha aquela presença, seja presente na vida das ovelhas. Não é que vai viver enfiada na casa da pessoa, não. Mas de vez em quando, ver que é o irmão ou a irmã, o jovem ou a jovem, o adolescente ou a adolescente não tem vindo ao culto, já tem uns tempos, eu vou à casa dele visitar essa pessoa. É isso que o pastor precisa fazer. Ele dá um aconselhamento pastoral e também mostra para essa pessoa como essa pessoa deve agir. Isso é importante que haja nas igrejas hoje, mas infelizmente temos visto os pastores amantes de si mesmos, que só visitam outros pastores, muitas vezes para até rir das ovelhas que dão dízimos, né, e ofertas, e eles pegam esses dízimos e ofertas e faz Deus sabe lá o que. Né? Tito, a conduta cristã. A conduta cristã tem muito a ver também com a questão de como agir no dia a dia. Qual é a conduta? Como é que eu devo andar na rua, por exemplo, no meio da sociedade, no meu trabalho, na minha faculdade ou em outro lugar? Como é? Será que quando eu estou passando na rua, por exemplo, ou em outro lugar, as pessoas observam para mim e vejam? É que tem jeito de crente. Pessoa aí tem crente, parece ser crente. Será? Ou será que as pessoas, ou será que quando eu passo, passa despercebido? Então é importante nós devemos ter uma conduta, e não é só uma questão de aparência, é uma questão de essência. Né? Porque o evangelho não é aparência, o evangelho é essência. Tem muita gente aí que é crente que é crente, só tem a aparência de crente, mas a essência mesmo está longe, está muito longe. E como é a conduta cristã? É quando uma pessoa, entre uma coisa e outra, em questões de princípios e valores, a pessoa ela não se corrompe, ela não se deixa corromper, ela age de acordo com a palavra, ela age com dignidade, com moral, é uma pessoa irrepreensível. Isso é o que? Uma conduta cristã. 2 Timóteo, o bom combate. O combate, de forma geral, não é bom, não. Lutar lá no ringue, no boxe, é boxe mesmo, não é bom, né? De modo geral, né? Quem gosta de apanhar? Ninguém gosta de apanhar. Mas o que seria o bom combate? O bom combate que o apóstolo está dizendo é a questão de lutar pelo evangelho, lutar para levar a palavra, lutar para levar Cristo para as pessoas. Isso é o bom combate. As pessoas estamos, né, combatendo um bom combate, estamos na milícia do evangelho, estamos aqui brigando no bom sentido da palavra, estamos brigando para levar o evangelho de Jesus às pessoas, né? Muitas vezes nós não temos recursos para ir para um determinado lugar, mas andamos quilômetros a pé somente para levar a palavra do Senhor. Não posso deixar de levar a palavra para essa pessoa. O que nós estamos fazendo? Um bom combate. Está pegando esse sol que faz no Brasil, né? Que o sol, o sangue do Cordeiro. E o que acontece? Essa pessoa anda no sol a sol ou na chuva, anda quilômetros, às vezes até hora, para levar a palavra. O que é isso? É um bom combate. Está combatendo as trevas, está combatendo as questões de esclarecer a pessoa a respeito da palavra. Conclusão: as cartas foram ferramentas para a comunicação da fé cristã. Paulo fez bastante uso desse recurso para se comunicar com as igrejas que fundou. E você? O que você usa para se comunicar com as pessoas próximas de você ou da sua igreja? O WhatsApp, o Telegram, o Instagram, o Facebook? Ou você vai pessoalmente na casa da pessoa? De repente aí você chega aí por volta de uns 15 para o meio-dia, né, para dar uma disfarçada ali, e fica lá, já pega o almoço, né? Como é que você se comunica? É importante a comunicação, nós devemos nos comunicar uns para com os outros, até a Bíblia nos orienta, né? Nós devemos nos comunicar as nossas necessidades aos santos. É muito interessante isso, aos santos, ou seja, não é com qualquer um. Para quê? Porque se uma pessoa tem necessidade de um alimento, por exemplo, e comunica a uma pessoa que não é da fé, essa pessoa vai escarnecer. Ora, essa pessoa não é cristã, não vive falando que o Deus dela é esse e aquilo, por que está me pedindo alimento? Será que o Deus dela não provém o alimento para ela? Então, vive uma vida de escárnio. Então, quando uma pessoa tem, nós, né, que somos salvos na pessoa de Cristo, temos necessidade de algo, o que nós fazemos? Nós comunicamos aos santos. E a comunicação aqui é no sentido geral, tá? Em todas as esferas. É claro que, mais uma vez, eu vou alertar, vou dizer, é preciso que nós saibamos de
de quem de fato nós estamos falando. Porque às vezes aquela pessoa está próxima de você, mas não é seu amigo. Está na igreja, mas não é salvo. Está na igreja, mas é fofoqueiro, é mexeriqueiro. É fofoqueira, é mexeriqueira. Então é importante que nós venhamos ter esse discernimento de saber quem é quem, porque nem todas as pessoas que estão na igreja de fato são. Mas é importante que você venha aí se comunicar, né? Vamos praticar. Número 1, marque assim de cima para baixo. V, F, V. Número 2, marque assim de cima para baixo. C, B, A. Número 3, fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, conservei a fé. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Que verdadeiramente esse trimestre tenha sido um trimestre de bênção para a sua vida. Possivelmente no próximo trimestre vamos estudar como viver no mundo à luz da Bíblia. E que nós venhamos nos encontrar no próximo trimestre, se Deus quiser. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!